Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a véspera da eleição. Afinal, muitas coisas vêm acontecendo nos bastidores e também de forma pública. Afinal, o candidato de oposição revela um acerto com Abel Braga e também com D'Alessandro, ídolo colorado que se desligou do Cruzeiro ontem e que já está em Porto Alegre para apoiar o candidato da chapa de número 2. Vários nomes estão sendo divulgados de possíveis contratações. É verdade? É eleitoreiro? É uma falácia? Eu conto tudo isso e também sobre a possibilidade do Racing, da Argentina, fazer uma nova investida pelo técnico Eduardo Cudê. Fica comigo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Nessa sexta-feira, sextou, sem jogo do Internacional, agora já se acostumem, né? Não tem mais jogo só lá em janeiro para ver o Inter em campo. Será que o Inter do Eduardo Cudê? Será que o Inter do Roberto Melo? Será que o Inter do Barcelos? A gente vai falar muito sobre essa questão, vamos falar bastante sobre o que vem acontecendo aí no pleito que acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Gigantinho e também de forma online no Mundo Colorado. E aí a gente vai poder saber quem é o novo presidente do Internacional para o próximo triênio 2024-2026. Ou Roberto Melo ou Alessandro Barcelos, um dos dois será escolhido pelo sócio colorado. Beleza? Quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Zapay, aplicativo gratuito que você consulta os seus débitos referente a carro, moto, caminhão, licenciamento, multa e PVA. Qualquer coisa que esteja atrasada você pode pagar na Zapay no cartão de crédito, em até 10 vezes ou mais lá dentro do aplicativo. E ainda por cima você usa o cupom COLAR20 para ganhar 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então o Zapay, ZAPAY, parceiro aqui do Colar, te dá 20% de desconto no primeiro depósito, tá bom? Então, Zapay, parceiro aqui deste vídeo. Quero falar um pouco sobre as eleições do Internacional, que é a pauta que está tomando conta aí do noticiário. Roberto Melo e Alessandro Barcelos estão disputando um lugar na cadeira máxima do Internacional e tem rolado algumas questões de ontem para hoje. A gente viu algumas entrevistas, ontem os candidatos estiveram em canais identificados, o Melo esteve no Fabiano Baldasso, o Barcelos esteve na Rádio Inferno, numa roda viva e tal, fazendo algumas declarações. Eu quero falar sobre anúncios oficiais, tá? Até para deixar limpo as questões aqui. O que tem de concreto em relação à candidatura do Roberto Melo? Ele anunciou ontem a presença do Abel Braga, técnico campeão mundial pelo Internacional, que estava no Vasco como um coordenador técnico. É verdade que ele esteve afastado nos últimos 3 meses, então ele não participou de forma ativa da briga do Vasco contra o rebaixamento, ali junto com o Ramon Dias, junto com o próprio Paulo Brax, que ontem, inclusive, foi demitido do Vasco da Gama. O Abel Braga até se manifestou, dizendo que a demissão do Brax foi injusta, que foi o melhor trabalho de um executivo em 2023. Essa declaração está lá no Globoesporte.com. Mas o Melo divulgou, inclusive, um vídeo, abraçado no Abel Braga, falando que ele vai ser o coordenador técnico em caso de eleição da chapa de número 2, dizendo, que o Abel ama muito o Inter, que gostaria de estar de volta, que sente confiança nas pessoas que foram lhe procurar, e aí vale o Roberto Melo, com quem trabalhou em 2014, o próprio Fernando Carvalho e Giovanni Luigi, que são cabos eleitorais hoje do Melo, apesar de não estarem na gestão em caso de eleição, mas o Abel Braga está confirmado como coordenador técnico. Quem viria junto com ele é D'Alessandro, que pediu o desligamento do Cruzeiro, anunciado ontem pelo Clube Mineiro. D'Alessandro já está em Porto Alegre, chegou ontem à noite à capital gaúcha e hoje vai ser anunciado pelo Roberto Melo através das redes sociais. Se é que já não foi no momento que você está vendo esse vídeo. O D'Alessandro viria, a princípio, para o cargo do Magrão, que disse ontem, em bom tom, que só fica em caso de eleição do presidente Alessandro Barcelos. E aí, isso é o que a gente tem de concreto. O Alexandre Matos, que é o executivo que negocia com o Melo, a princípio também tem negociações com o Vasco, e aí a gente fica na dúvida se ele está acertado com o Inter,
e caso de vitória do Melo, mas se o Melo não ganhar, ele já tem o Vasco como plano B, né? Não vai ficar no Atlético Paranaense, pelo menos é a certeza que nós temos. Então, isso é o concreto. Tá? Abel Braga e D'Alessandro do lado do Melo. O Barcelos mantém, né, o Cudê, Magrão e o departamento de futebol, talvez mude um pouco a figura dos políticos, e assim o Inter vai tocando nesta eleição. Quero falar com você sobre uma questão que até me incomoda um pouco, tá, gente? Mas como são repórteres de credibilidade que estão falando sobre o assunto, eu acho que vale a repercussão, até porque vocês estão me perguntando isso aqui nas redes sociais, na rua, quando me encontram, que é sobre as possibilidades de contratação, em especial da Chapa 2, tá? Que vem vazando nomes que dificilmente serão concretizados, tá? Não sei o quanto é válido isso, vazar um nome, né, para o torcedor sonhar, se iludir, projetar o time com aquele jogador, e a gente sabe que dificilmente esse nome vai ser contratado. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. O Claudinho, meia do Zenit. Ontem o Melo, no canal do Baldasso, disse que é improvável que ele venha para cá, porque não é possível 25 milhões de euros pelo Claudinho. O Inter, o Sonda, o Elosmar, ninguém vai pagar 25 milhões de euros por um jogador. Diz que teria que construir algo, né, com alguns jogadores da base, algo muito parecido com o que fez o Corinthians quando trouxe o Yuri Alberto, cedendo lá o Robert Renan, o Mantuan, o Duqueiroz, né, e um monte de jogadores jovens que foram lá para o futebol russo. Então, o Claudinho é um nome que a gente já pode riscar da lista, pelo menos aparentemente, apesar do acerto que ele pode vir a ter com o candidato, né, salarial e tal, o Zenit dificilmente vai abrir mão de um valor expressivo. E ontem surgiram dois nomes, também muito bons, né? O Lucas Alário, que neste momento está emprestado pelo Eintracht Frankfurt ao Werder Bremen da Alemanha, e o Gabigol, né? A informação do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, um repórter com muita credibilidade, de quem eu sou muito fã, respeito muito, né, o Gabardo, né? Diz que o Melo fez uma oferta pelo Gabigol, que ganha na casa de 2 milhões mês no Flamengo e tem contrato até o final de 2024, teria uma renovação, né, encaminhada no Flamengo, que foi travada aí justamente por uma divisão no Flamengo neste momento. Alguns concordam que o Gabigol tem que renovar, outros entendem que já foi no ciclo do Gabigol, que deveria encerrar junto com o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, que são jogadores que estão saindo do rubro-negro. O Everton Ribeiro também tem uma negociação travada e o Inter estaria investindo no Gabigol. Assim, gente, você do outro lado aí sabe que quando eu coloco o nome aqui do Gabigol, você vai pensar, tá, como que o Inter vai viabilizar o Gabigol? São 2 milhões que ele ganha no Flamengo, ele deixaria o eixo Rio-São Paulo, morar no centro do país, o conforto que ele tem no Rio de Janeiro, a idolatria que ele tem no Flamengo para vir jogar no Inter, por quanto? Quanto seria uma proposta salarial que o Gabigol toparia para jogar no Inter? Então, a gente vai tentando construir, né, as possibilidades de negociação e a gente vê que a maioria dos nomes vem sendo jogada de forma até irresponsável em dado momento. O Borré acho que é viável, um jogador que está emprestado, né, pelo seu clube, então ele não tem o interesse de permanecer no Frankfurt. O Everton Ribeiro é um jogador também em final de contrato, é uma coisa viável. Agora, Gabigol, Claudinho, aí fica um pouco mais difícil de acreditar. Então, acho que a campanha não deveria ir por aí, não deveria tomar esse rumo a campanha do Roberto Melo. Acho isso muito prejudicial ali na frente para o próprio Melo se eleito. Afinal, se ele ganhar a eleição no sábado, ele vai ser cobrado justamente por isso. O torcedor não quer saber de gestão, ele vai querer cobrar. Cadê o Claudinho? Cadê o Gabigol? Cadê o Borré? É isso que vai ser cobrado e daqui a pouco ele não vai ter condições de cumprir. E aí já começa a conturbada, né, mais um ciclo de gestão dentro do Internacional. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Eduardo Cudê. Afinal, ele foi para a Argentina, anunciou isso na coletiva depois do jogo contra o Botafogo, dizendo que queria descansar, pegar um tempo para si. E, de fato, né, agora surgem algumas especulações. O portal Olé, que é o maior portal de futebol da Argentina, noticiou que o Racing fará uma nova investida para o Cudê, sabendo que ele está em Buenos Aires. Então haverá uma conversa, né, do Cudê com os dirigentes do Racing, clube onde ele foi campeão argentino, antes de vir aqui para o Internacional, vai sentar e vai conversar. O patamar salarial do Cudê ele é muito maior do que o Racing pode pagar. Então o Racing está acreditando, né, numa construção, né, do sentimento, aquela coisa toda.
A gente sabe que se o Barcelos ganhar, né, o Kudê vai ser o técnico para a próxima temporada. Ele deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. E com o Melo teria que ter uma construção de confiança, de entender, né? O Melo foi buscá-lo lá em 2019, mas não estava aqui quando trabalhou, né? As pessoas que estão próximas do Melo, né, não gostam muito do Kudê. O próprio Alexandre Chaves Barcelos já falou sobre isso também, e era um dos vice-presidentes do Medeiros, que tinha contato direto com o Kudê quando deu todo aquele rolo em 2020, está sendo cotado para ser o vice de futebol, então teria que ter uma construção. Então o Racing pode ser um plano B, caso o Kudê não fique com o Melo. Tá bom? KTO.com, te registra para dar aquela brincada, usa o código do Colar para garantir 20% de bônus no primeiro depósito. Não tem mais Brasileirão, mas hoje tem campeonato italiano, tem Juventus e Napoli, tem campeonato espanhol, tem campeonato alemão, tem campeonato saudita, tem muitos jogos para você palpitar e se divertir lá na KTO.com. Tá bom? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!